Bem-vindos a mais um Prepare as Crianças para o Mundo. Então, estamos lendo aqui em conjunto Prepare as Crianças para o Mundo, do doutor Ivan Capelato, David Moisés e Ângela Minatti. Vamos lá? Olha só, ontem nós falamos sobre cuidar das crianças é cuidar do mundo. E hoje nós vamos falar da principal tarefa de quem cria gente. Qual que será a principal tarefa desses pais, dessas mães, desses cuidadores? Muita gente pensa que a principal tarefa é o ônus da relação de pais e filhos. Então vamos lá ver o que o Capelato trouxe para a gente pensar aqui em conjunto. Simpáticos, descolados e brilhantes na rua. Chatos, pidonhos e chorões em casa. Quem tem filho sabe que é assim mesmo, né? Na rua é uma alegria, é uma felicidade, corre para lá, corre para cá, se comporta. Lembram de quando nós estávamos lendo o diálogo sobre a afetividade? Teve uma pergunta que foi muito parecida com essa premissa aqui, daquela menina de 9 anos que se comportava muito bem na escola, na rua, mas quando chegava em casa, né, aquela menina mudava o comportamento. São essas crianças simpáticas, descoladas e brilhantes nas ruas, mas chatos, pidonhos e chorões em casa. A parte difícil fica mesmo com os pais. E isso não é castigo. É sinal de que as coisas vão indo bem com a molecada, que os pequenos confiam em quem cuida deles e podem, portanto, ser autenticamente imperfeitos, ou seja, serem como gente. Já perceberam que nós também agimos um pouco assim? A gente, quando chega em casa, é diferente. Você pode relaxar, né? Você pode tirar ali. Normalmente é isso que acontece. Você tira aquele peso e você passa a ser você em casa, né? Normalmente, você escuta as pessoas, né, dizerem, né, o quanto que elas são impelidas a se comportarem de uma determinada forma no trabalho, de uma determinada forma na relação com os amigos. E essas crianças, quando chegam em casa, elas podem ser elas. Nos bastidores domésticos, o trabalho é cansativo e irritante, mas simplesmente indispensável. Suportar a ranhetice, as manhas e as pilantragens não é padecer no paraíso, nem é ônus da paternidade, e tampouco são ossos do ofício. É apenas e tão somente a principal tarefa de quem assume a função de pai e mãe. Ou seja, pai e mãe é pai e mãe nessa hora que você fala assim: que vontade de largar tudo e sair andando pelo mundo. Quem já teve essa vontade? É nessa hora que você é pai e mãe. Não é na hora que tá brincando com a criança no tapete da sala com Lego. Não, essa não é a hora de ser pai e mãe. A hora de ser pai e mãe é essa hora difícil, essa hora que dá vontade de largar tudo e sair correndo. Cabe a esta dupla dar aos filhos a capacidade de se relacionar com o mundo de igual para igual e estabelecer projetos para a vida. E isto se faz justamente naqueles duros momentos em que qualquer cidadão de boa índole tem vontade de utilizar o chinelo ou pelo menos largar as crias e ir ao cinema. Vamos lá, então. Continuemos aqui, então, a nossa reflexão, a nossa leitura, para a gente poder refletir juntos. Mais do que pagar as melhores escolas, dar clube e curso de línguas ou levar ao teatro e cevar amiguinhos, é na prosaica hora da raiva, da birra, da tristeza, dos erros incompreensíveis e dificuldades banais, capazes de torrar a paciência dos adultos, que se executa esta obra fundamental, a função paterna e materna. Quando permitem que as crianças experimentem
experimentem livremente todos os sentimentos sem críticas e reprimendas. Os pais estão construindo nelas a capacidade de afeto. Foi interessante nós lermos antes diálogos sobre a afetividade, porque quando o Capelato traz aqui essa capacidade de afeto, a gente consegue, né, recorrer àquele conhecimento prévio que a gente já tem e aplicar aqui. Capacidade de afeto, saber lidar com essas relações de conflitos, que elas devem surgir para que a criança aprenda a administrar os seus sentimentos e as suas emoções. Pai e mãe estão aí para isso. Afeto é o que habilita as pessoas a se importar com o que está à sua volta, com o passado e o futuro, e não inventar um outro jeito de obter essa capacidade, senão através da experimentação intensiva dos sentimentos brutos, de sua fundição e lapidação em meio ao atrito e dos em meio aos atritos dos conflitos e frustrações da. Então, como a gente trouxe agora há pouco, é em meio a esse momento que alguns poderiam considerar ócios do ofício, que esse afeto está presente para que essa criança aprenda essa capacidade de afeto. Aqui, o ódio mortífero e primitivo dos pequenos, a possessividade, a inveja destrutiva, tudo precisa se manifestar abertamente, porque só assim podem se chocar com a realidade dos fatos e dos outros sentimentos. É uma usina que produz afeto, transformando instintos selvagens em atitudes humanas, extraindo energia dos impulsos para a impulsionar a agressividade criativa. Essa criança que está arranhitando, essa criança que está fazendo birra, essa criança que está sendo criança nesse momento, ela está dizendo para você que ela tem uma capacidade criativa imensa. Ou seja, porque ela tem esse instinto que você consegue perceber, ver dessa agressividade. O que você precisa fazer com isso é como um diamante. Agora, é lapidar essa agressividade necessária à existência humana, a esse impulso, a essa motivação criativa, através da função, que seria suportar essa emoção bruta. Então, o pai e a mãe vão suportar essa emoção bruta a fim de lapidá-la, para que essa criança lá na frente saiba como utilizar essa sua agressividade, né? Utilizar essa agressividade a fim de complementar a sua capacidade criativa. A criança que não tem essa agressividade, vamos pensar naquele bebezinho que ele não pega no peito, sabe? A mãe tenta colocar o peito, a criança não, ela nem movimenta o lábio. Então, é uma criança que ainda não aprendeu a lidar com essa agressividade. Ela tem medo desse impulso, desse algo que vem de dentro dela. Então, ela não utiliza, com medo de destruir essa mãe. Ela precisa aprender a lidar com isso, de que isso é bom para ela. Ela precisa disso para sobreviver. Se ela não aprender a lidar com essa agressividade, ela vai morrer, porque ela não vai se alimentar. Então, ela vai precisar da agressividade para abocanhar o peito daquela mãe e puxar com toda a força que ela puder aquele leite. Então, nesse momento, a gente incentiva essa agressividade da criança. E por que que quando ela tem 3, 4, 5 anos, a gente quer reprimir essa agressividade da criança? Não, é o momento de você aproveitar que essa criança já consegue extrair essa agressividade e lapidá-la e transformá-la. Aí você está transformando essa criança num ser humano. Olha, é muito interessante, porque a gente fica tentando liquidar com essa questão da agressividade. Não, você não pode ser agressivo. Você deve ser agressivo. A questão é o que você vai fazer com a sua agressividade. Como você vai usá-la? E é aí que vocês, como pais, nós, como cuidadores, o que vamos fazer? Vamos lapidar, vamos trabalhar esse momento com a criança. Se esta é a alma da função dos pais, fazer uma ferinha virar gente, não se pode encarar choros e esperneios como, digamos, o lado hard e espinhoso na vida de quem tem filho. Essa não é a função. Não dá para dizer que esse é o ônus.
a criança também não pode ter a dela. Esse pai não suporta nem ele. Como que vai suportar a criança? É como ouvir um padeiro dizer que adora seu trabalho e que só não gosta de lidar com farinha, ovos e forno quente. Todo movimento humano implica forças contrárias e opostas, sensações boas e desagradáveis, prazeres, frustrações, etc. Assim como todo pão requer farinha, ovos e um bom forno. Não dá para você ser padeiro se você não gostar de ficar batendo a massa ali. Não dá para você ser pai e mãe se você não gostar de lidar ali de colocar a mão na massa. Ser pai e mãe é colocar a mão na farinha, no ovo, no sal ali, vamos trabalhar aquele pão, vamos bater aquele pão. Se o padeiro não gosta disso, se o pai e se a mãe não gostam disso, então tá errado. Não dá para ser padeiro só para esperar o dia primeiro para receber. Não dá para ser pai e mãe só para colher os frutos. Tem que colocar a mão na massa. É uma lei natural. Cada bebê tem de chorar um pouco todo dia, porque esta é a única forma de processar as angústias inerentes ao seu amadurecimento. Se não chorar, algo está errado. Se não puder chorar, terá de arranjar algum canto dentro de si para empossar aquela sensação incômoda, que logo escorrerá através de sintomas físicos e emocionais. Esse bebê que não consegue expressar a sua raiva, o seu ódio, que não pode chorar, que não consegue, que não pode lidar com a sua angústia, não é, de forma física, né, pelo choro, sabe, pela lágrima, pelo berro, para algum lugar isso vai ter que ir. E normalmente, como o Capelato trouxe, vai desembocar em algum sintoma físico. A mesma coisa acontece com as crianças, a mesma coisa acontece conosco. Por que adoecemos? Porque em algum momento, alguma hora, em algum lugar, nós não estamos conseguindo lidar com algo. Mente e corpo não estão desassociados. Mente e corpo são associados. Se um sofre, o outro vem para ajudar. Se o corpo não tá, se a mente não está dando conta, o corpo vem e fala: peraí, como é que eu posso ajudar aí você resolver essa questão? Ah, eu não estou conseguindo pensar isso. Peraí que eu vou dar um jeito de transformar isso num sintoma aqui. E a mesma coisa acontece com o físico. Você está lá, não está dando conta de algo fisicamente, está trabalhando demais. Está numa rotina exaustiva, está exigindo do seu corpo. Chega uma hora que a cabeça fala: olha, não dá mais, você estafa. Síndrome do palito de fósforo queimado. Só voltando agora na questão de bater o pão, só que agora tem mágica para bater o pão, tem máquina para bater pão. O padeiro não precisa mais ficar lá batendo pão. Aí ele põe na máquina. Aí a gente pensa que dá para fazer a mesma coisa com a criança. Hoje tem trocentas mil atividades e trocentos mil lugares que você pode enfiar aquela criança para ficar batendo na massa. Depois você pega na hora que estiver pronto no final do dia. Se puder entregar de banho tomado e dormindo já, você, beleza, esse daí, ó, filezinho pro final de semana, não é? Voltemos. Quando chateiam os adultos com seus medos, tropeços, choramingos e dramas, os pequenos estão reivindicando a chance de viver seus sentimentos e pedindo ajuda para suportar os incômodos desta fusão a quente que estão operando para crescer. Lembram que crescer dói, amadurecer dói? As crianças estão passando por isso e elas precisam expressar essa dor. Que chato quando você está com algo incômodo e você não pode falar, você não pode expressar, você tem que manter uma certa aparência, diplomacia. Imagina uma criança, gente, sendo que é esse um momento oportuno para ela aprender a lidar com as suas emoções. Porque está se desenvolvendo ali, ó, pá, 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 o cérebro está a 1000 por hora. Quem compreende isso não tem coragem de dizer: fique bonzinho, que papai está cansado. Não chore. Ai, que medroso. Ou o pior de tudo: ah, não faz isso, que a mamãe vai ficar triste. Nem pode pedir aos filhotes que sejam limpinhos e politicamente corretos. Não é um mini adulto. Não estamos no século XVI, XVII. Vocês podem conferir nas pinturas
onde as crianças eram retratadas como mini adulto. Hoje a gente dá a oportunidade da criança ser criança. Vai ser criança, vai subir na árvore, vai correr na rua, vai ser criança, vai voltar com a calça toda esfolada, sapato todo estrupiado, mas vai ser criança. Quem não suporta apoiá-los e consolá-los, sem mimos, claro, certamente vai cobrar autonomia e desenvoltura precoces. Muitas vezes isso acontece porque os pais querem se ver livres destes momentos angustiantes, que invocam a memória da própria infância. E aí a coisa complica, porque está em jogo também a vontade de realizar, através dos pequenos, algumas experiências que eles próprios não puderam realizar. Vitórias que não venceram, sentimentos que não lapidaram, e aí é um show de projeções na vida dessa criança. E esses pais começam a se realizar pela vida dessas crianças. E aí vira uma bagunça, porque você não está mais vendo aquela criança. A única coisa que você vê é uma projeção, vamos pegar eu como exemplo, né? É um Rafaelzinho agora que pode dar certo. Eu não dei certo nisso, eu não acertei naquilo, eu podia ter feito. Essa criança com esse Rafaelzinho, eu vou viver essa realização. E muitas vezes isso acontece com os pais. Cobrar dos filhos uma satisfação pessoal, fazer deles uma nova chance ou ferramenta para ganhar orgulho, é nada mais do que usá-los em proveito próprio. Usar as crianças. Ah, eu quero ter um filho porque eu quero dar sentido para minha vida. Eu quero ter um filho porque eu preciso de um sentido para minha vida. Você já projeta ali naquela criança uma responsabilidade que não sei se caberia a ela. Ou eu quero ter um filho porque o fulaninho precisa de um irmãozinho, de uma irmãzinha. E aí aquela criança vem para suprir a falta do outro. O que estamos fazendo com nossas crianças? E o uso é sempre, então a gente estava conversando aqui, falando sobre cobrar dos filhos uma satisfação pessoal. E esse uso é sempre um desastre, porque é se aproveitar da vida alheia. Seja quando a mulher pobre carrega o bebê na esquina para comover os outros e ganhar uns trocados. Seja quando a celebridade exige a barriga como troféu na capa das revistas. Já haviam pensado nisso? Usar daquela criança para ganhar curtida? É uma forma de ganhar esmola também, não é? Tem um cachê bom por trás. Tem uma esmola bastante generosa. Filho não tem utilidade. Os pequenos são outras vidas. E quem cuida deles precisa suar a camisa sem frescura, sobretudo com as situações mais primitivas e incômodas, sem pagamento, sem esmola. Nesta chuva entra quem quer se molhar dos pés à cabeça. E isso não é ruim. Basta se encharcar um pouco para perceber o grande prazer que há nesta animada farra no barro, onde a molecada enfia os pés para ganhar raízes e crescer. Ou seja, esses conflitos são o barro da relação. E quando as crianças fomentam eles, quer dizer que elas estão ali, extraindo nutriente. E o que você vai entregar para essa criança nesse momento? É muito difícil quando aquela criança falha, aquela criança não atende às expectativas daquele pai e daquela mãe, porque aquele pai e aquela mãe sofrem porque eles sentem que eles falharam. É muito doido, porque assim, por mais que tentem disfarçar que estão preocupados com aquela criança não vai ter vamos pensar assim, um título de mestre em piano com 8 anos de idade e sentir a dor de não ter conseguido ser um mestre em piano aos 8 anos de idade. Eles não estão preocupados se a criança está ou não está preocupada com isso, se a criança quer ou não quer. Foram eles que não conseguiram. Foram eles que foram chamados à diretoria quando a criança se comportou mal. E eles sentem que eles falharam. Eles não deram a educação o suficiente para aquela criança. Muito bom, meus lindos. Eu não vou estender mais, porque senão fica muito longo aqui. E vamos dar início ao primeiro capítulo da obra. Prepare as crianças para o mundo.